Olá, meu nome é Georgia de Carvalho e eu sou aluna do curso de Pedagogia na Univesp. Estou gravando esse vídeo para apresentar a importância do estudo de filosofia da educação na formação do professor. Este trabalho é uma proposta da disciplina de educação mediada por tecnologias. Bem, a filosofia é um saber que se preocupa em elaborar respostas a questões de fundo ou questões fundamentais da vida. Como, por exemplo, o que é o ser humano? Como ele se constitui? Que sociedade é a que vivemos? O que nos motiva? E etc. A filosofia da educação procura estas mesmas respostas, porém focada no processo educativo e de formação de crianças e jovens. A filosofia se divide em áreas de investigação filosófica separadas por temas, como antropologia filosófica, que se ocupa em responder as perguntas sobre a existência humana, como ela se dá, por que acontece, por que os seres humanos existem, por exemplo. Também existe a área de investigação da teoria do conhecimento, que trata sobre as questões que regem o que é o saber, o que é o conhecimento, como ele se dá. E também temos a área da investigação política, por exemplo. O que é a sociedade? Por que existem desigualdades sociais? Qual é o nosso papel? Podemos transformar a sociedade? Não podemos? Como ela se organiza? Enfim. No momento, eu vou focar no tema de antropologia filosófica para basear o meu argumento de que o estudo da filosofia é essencial na formação do professor. Dentro da antropologia filosófica, como foi dito anteriormente, nós podemos nos perguntar o que é o ser humano, como ele se forma, como ele se constitui, que características ele tem, essencialmente falando, ou aprendidas ao longo da existência dele. E como nós podemos formar certos tipos de ser humano que se encaixam na nossa sociedade ou que podem transformar a nossa sociedade. Enfim, essas perguntas são respondidas há séculos ou há anos por vários tipos de teóricos diferentes. Partindo daí, quando o professor se apropria desses conhecimentos, ele pode também delinear o papel dele no processo educativo. Então, por exemplo, pensando na formação do homem, como ele se constitui, que valores ele deve ter, que já entra numa questão mais ética, por exemplo, como ele deve se relacionar com os outros, o professor pode ter mais intencionalidade na sua prática pedagógica. Ele terá, então, mais foco em que tipos de conhecimento abordar, que maneiras de conhecimento abordar, ele pode refletir sobre o seu próprio papel na formação daquele ser humano e, assim, ser eficiente naquilo. Essa formação filosófica nos ajuda a também criar as nossas próprias respostas para essas perguntas. Que tipo de ser humano sou eu? E que tipo de ser humano eu posso me tornar também para poder influenciar a vida de outras pessoas, no caso dos meus alunos? A filosofia, no geral, em todas as suas áreas, ela nos providencia com ferramentas, ela nos dá ferramentas para que a gente possa também refletir isso na vida dos nossos alunos. Quem está acostumado com uma prática filosófica, ou seja, se perguntar e refletir e ter intencionalidade na sua reflexão, seja para mudar alguma prática sua, seja para manter alguma prática sua, também criará em seus alunos essa mesma atitude frente à vida, frente ao conhecimento, de se perguntar: é útil? Para que serve? Como eu posso usá-lo de maneira ética? Como eu posso usá-lo de maneira a pertencer à minha sociedade com eficiência, com utilidade, com serviço? Então, todas essas perguntas da antropologia filosófica dão para o professor um foco no que trabalhar. Além da influência na prática pedagógica, o professor que tem conhecimento na área da filosofia vai poder se autoavaliar.
ele vai ter a capacidade de se perguntar se ele está sendo mesmo eficiente. E isso ajuda na formação dos próprios alunos, isso ajuda no bem-estar da escola, na utilidade dela para a sociedade. Enfim, a formação filosófica abre caminhos para a relação eficiente da profissão docente, pois liberta os professores do mecanicismo, do agir por hábito, pura e simplesmente, de serem automatizados, e que faz com que a profissão docente seja substituível. Se nós funcionamos como máquinas, para que então ter um ser humano que transmite conhecimentos e que também constrói conhecimentos juntamente com seus alunos? Então, na sociedade atual, que é cheia de desigualdades e violências e reproduções sociais, um professor que ganha essa ferramenta poderosa da reflexão, ele pode ajudar os seus alunos a também fazerem uma autorreflexão de si, de suas famílias, da condição em que vivem, e assim poder criar a si mesmo como uma pessoa crítica e reflexiva e fazer com que seus alunos também tenham essa atitude. Enfim, este é o meu argumento, e eu creio que a filosofia da educação é uma ferramenta poderosíssima de pensamento mesmo, de conhecimento para o professor. Um abraço, tchau, tchau.